Olá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo bíblico aqui pelo canal da Comunidade Católica Shalom. Nós estamos em um tempo de graças, meus irmãos, de muitas graças. Um tempo favorável para a conversão, para a nossa conversão. Um tempo para deixar-se morrer em Cristo, para em Cristo ressuscitar, como nos ensina São Paulo. E no Evangelho de hoje nós vamos escutar e meditar sobre o sinal de Jonas. Cristo vai nos falar sobre o sinal de Jonas. E o que é esse sinal de Jonas? O que representa esse sinal de Jonas nesse tempo de Quaresma que nós estamos vivendo? Vamos meditar com profundidade sobre isso e, com o auxílio do Espírito Santo, nos deixar conduzir, tocar, ser salvos pela palavra de Deus nesse dia de hoje. Por isso te convido agora a parar um pouquinho e vamos nos colocar diante de Deus e clamar a sua graça sobre nós que nos conduza nesse estudo bíblico. Vamos lá então? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez na Tua presença e clamamos a Tua graça, clamamos o Teu Espírito Santo sobre nós, Senhor. Nos conduz, nos envolva com a Tua graça, enche-nos com o Teu poder, com a unção do Teu Espírito, Senhor. Queremos mergulhar no entendimento da Tua palavra, queremos, acima de tudo, ouvir a Tua voz, Senhor. Tu que estás vivo e presente na Tua palavra, fala-nos, Senhor. Revela ao nosso coração aquilo que Tu mesmo deseja nos ensinar nesse dia de hoje. Ilumina nossa mente, o nosso coração, nossos afetos, todo o nosso ser, as faculdades da nossa alma, para que toda a nossa alma esteja voltada, Senhor, com toda a atenção para a Tua palavra nesse dia de hoje. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de hoje, que está em Lucas capítulo 11, versículos do 29 ao 32. Lucas capítulo 11, versículos do 29 ao 32. A multidão se aglomerava e ele começou a dizer-lhes: Esta geração é má, exige um sinal e não lhes será concedido outro sinal a não ser o de Jonas. Como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o será este homem para esta geração. A rainha do sul se levantará no julgamento contra esta geração e a condenará, porque ela veio do extremo da terra para escutar o saber de Salomão. E aqui está alguém maior do que Salomão. Os ninivitas se levantarão no julgamento contra esta geração e a condenarão, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e aqui está alguém maior do que Jonas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caros, nós vamos perceber, nós vamos aprofundar agora e vamos ver que o ponto central do texto de hoje, do Evangelho de hoje, é de fato a conversão. Nos pormenores que nós vamos aprofundar agora, e nós vamos ver também que existem outros dois pontos que estão ligados à conversão, na verdade, e que vai ser mencionado nessa meditação de hoje, que é a humildade e a fé. E que, de fato, para existir uma verdadeira e profunda conversão, é necessário a humildade e é necessário fé. Crer em Deus. A humildade, como diz tanto santo, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresina de Jesus, o reconhecer quem eu sou, aquilo que sei, o que posso, o que não posso, o meu pecado, e reconhecer quem Deus é e o que Deus é, todo-poderoso Senhor que pode nos salvar, nos libertar, nos transformar, e que é o Deus amoroso, piedoso, que morreu na cruz, ressuscitou para a nossa salvação. Reconhecer quem eu sou, reconhecer quem Deus é, e assim que precisamos de Deus, e crer em Deus são elementos fundamentais
para uma verdadeira conversão e assim a salvação. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. No Evangelho, como nós falamos agora, ele vai nos falar profundamente sobre isso, nos detalhes que nós vamos agora mencionar e descrever. Vamos lá, começando no versículo 29. Jesus vai começar com a crítica ao povo, né? Claro que os evangelhos, na descrição, eles sempre resumem um pouco o contexto, né? Por isso que é importante esse esforço, o primeiro passo, a contextualização, imaginar, se aprofundar, alargar um pouco mais para sugar todos os elementos, né? E vermos o que Deus tem de fato a nos falar. Então, quando Jesus fala a multidão, existem vários tipos de povos ou em regiões diferentes, que Jesus fala a um povo de uma forma, a outro de uma outra, quando se dirige aos judeus, ou quando se dirige ao povo mais simples, quando se dirige aos sacerdotes, aos religiosos, escribas, fariseus, enfim. Então, nesse momento, Jesus está levantando uma crítica, porque o povo estava cobrando de Cristo sinais. Mostre que tu és o Deus, mostre, faça isso, revele-se assim, dessa forma. E aqui já vem uma crítica, na verdade, né? Porque Cristo já estava realizando milagres. O povo via que Jesus... Nós já estamos aqui no capítulo 11 de Lucas, no caso, na narrativa de Lucas, já estamos no capítulo de 11. Muita coisa Cristo já fez e já realizou, mas o povo pedia milagres, porque muitas vezes, na verdade, as pessoas querem que Cristo se manifeste da forma como elas querem que seja, que deseja que seja, e não da forma como Deus quer que ele haja. Assim foi em tantos momentos, enquanto Jesus estava aqui, no meio de nós, mais de 2000 anos, né? Ali na Judéia, ali na Galileia, mas muitos diziam, desce da cruz, mostre que és Deus. Inclusive o mau ladrão também, se tu fosses Deus, né? Desceria da cruz, de fato, enfim. E o bom ladrão não, ele não tem nada a ver com isso, né? Colocando as minhas palavras, né? Ele é bom, nós que somos maus. Aí está a humildade, aí está a fé. Nesse bom ladrão, como nós falamos, né? Como a história, a tradição o chamou, o bom ladrão, se reconhece justamente esses elementos básicos. A humildade, ele reconheceu que de fato ele que era mau. Nós somos maus, somos pecadores. Ele não é mau, ele é bom, ele é Deus. E ele não merece estar aqui, nós merecemos estar aqui. Senhor, quando fores para o paraíso, lembra-te de mim. E aí qual é a resposta de Cristo amorosa? Lá na cruz, no ápice do sofrimento, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que belo essa citação que vai fazendo conexões com o texto de hoje, né? Aí Jesus vai dizer, essa geração é má, porque cobra esse milagre. Milagres, sinais, mas sinais que eles querem que seja, como dizia, não da forma como Deus quer se revelar. E aí Cristo vai dizer, só será dado um sinal, o único sinal, que é o sinal de Jonas. Qual foi o sinal de Jonas, meus irmãos? Inclusive está também descrito na primeira leitura de hoje, da liturgia da palavra de hoje, na qual fala que Deus enviou Jonas para uma grande cidade, Nínive, na qual precisava passar 3 dias, mas na verdade esse número é um número significativo para os povos antigos, principalmente o povo judeu, o povo hebraico, os povos nômades, né? Os aramaicos, enfim, os árabes também, os povos semitas, a simbologia era algo muito forte. Então 3 é muito significativo. Representa o próprio Deus, a Trindade, né? Nós sabemos, hoje os estudiosos, nós já chegamos nessa conclusão. Talvez naquela época eles não entendiam dessa forma ainda. Mas sempre nós vamos ver 3. Em 3 dias Cristo morreu, ressuscitou, né? Enfim, voltando para cá para não se alongar tanto, Jonas, ele passou 3 dias para, na sua pregação, tentar converter as pessoas. E foi isso que aconteceu. Ele, na sua pregação, ele pediu penitência, que está o sentido também nesse tempo de quaresma, na qual nós estamos vivendo,
penitência e conversão. Faça penitência, porque aquela cidade era uma cidade má. Atentem esses detalhes comigo. Guardem esses detalhes. Nínive era uma cidade má, uma grande cidade, perdida no pecado. Em 3 dias, Jonas percorreu a cidade, pregando o arrependimento e a conversão. Penitência. Arrependam-se, convertam-se, que ainda haverá tempo. E, de fato, a população se converteu, colocaram sacos como sinal de penitência, jejuns, enfim. E houve a conversão e Deus salvou a cidade de Nínive. Mas antes mesmo da pregação de Jonas, um detalhe muito interessante. O que foi que aconteceu? Quando Deus enviou Jonas da sua cidade até Nínive, ele foi de barco. E no percurso do barco, num grande barco, Deus enviou um temporal naquele barco. As pessoas que estavam naquele barco, na qual Jonas estava, se viu como, entre aspas, uma carona, um transporte até Nínive, eram povos ateus, eram povos politeístas que acreditavam e adoravam outros deuses. E quando veio aquela tempestade, nós conhecemos a história, né? Muitos começaram a clamar, cada um com seu Deus, que parasse aquela tempestade, porque eles iam ser afundados, né? E aí Jonas sabia que aquela tempestade havia sido mandada por Deus para a conversão deles, né? E aí Jonas se ofereceu em sacrifício. Essa tempestade só vai acalmar quando vocês me jogarem no mar. Que relação tem isso com o próprio Cristo? Estão prestando atenção? Então, quando Jonas é lançado ao mar, a tempestade se acalma. E Jonas passa 3 dias e é engolido por um grande peixe, uma baleia, né? Naquela época não existia o termo baleia, né? Um grande peixe. E passou 3 dias dentro do estômago da baleia. Em 3 dias, Cristo morreu e ressuscitou. Em 3 dias, Jonas, que se ofereceu em sacrifício para que a tempestade não matasse todos no barco, esteve 3 dias tido como morto dentro de uma baleia, do estômago da baleia. Ele volta, ressuscita, entre aspas, para poder anunciar a conversão, a salvação àquela cidade. Né? A alusão total a Cristo. Por isso Cristo vai dizer, não há outro sinal além do de Jonas. E aí ele pode... Aqui os estudiosos entendem aqui, não está tão... Jesus não fala claramente dessa forma, mas eu estou tentando junto com vocês aprofundar. Os estudiosos comentam isso, que aqui nós vemos, de fato, essa alusão a Cristo. Qual é o grande sinal de Cristo? O seu amor, sua paixão, a sua morte e ressurreição em 3 dias para nos salvar, nos trazer a vida, a alegria, a salvação. Né? Mas também pela pregação, como aí Cristo fala já, e nessa parte fala claramente, foi por meio da sua conversão, pela sua pregação, a pregação de Jonas, que salvou a cidade. Porém vós não acreditastes em mim. Então essa crítica que Jesus vai fazer àquele povo, não todos, mas uma certa parte que não queria de fato acreditar que Jesus era Deus, mas queria que fosse dados sinais da forma como eles queriam que fosse. Jesus disse, não. E essa geração é má, porque bastou uma pregação e o testemunho de Jonas, né, para uma cidade tão grande como Nínive se converter. E vós que estáis aqui, estando ao lado do próprio Deus, do Filho do Homem, né, vendo os milagres, a ação, ainda assim, não sois capazes de se converter e acreditar. Essa é a mensagem. Por isso que os ninivitas se levantarão contra essa geração e a condenarão. É um jogo de palavras que Jesus usa. É claro que não vão ser os ninivitas que vão estar no julgamento e condenar eles. Não é o sentido literal da palavra. É um jogo de palavras. Porque é o testemunho dos ninivitas que mesmo apenas com a pregação e o testemunho de Jonas, uma grande cidade como Nínive se converteu. Muitas vezes nós temos tantas ações,
tantos sinais da ação do poder de Deus e ainda não acreditamos muitas vezes em Deus. E aí também ele faz uma referência a um detalhe muito interessante, a rainha de Sabá. Ele aqui se refere no texto de Lucas à rainha do sul, se levantará no julgamento contra esta geração e a condenará. Da mesma forma, a rainha do sul, ou rainha de Sabá, não existe muitos relatos, inclusive históricos, sobre ela, mas está, inclusive, no Antigo Testamento, falando que ela veio do sul. Segundo alguns historiadores, aqui são estudos por fora, né? Não está aqui esses detalhes na Bíblia, até porque a Bíblia não é, o objetivo não é ser um livro histórico, né? Mas segundo uns relatos históricos, alguns estudiosos, a rainha de Sabá era a rainha da região de Sabá, não é? Que hoje seria mais ou menos a região do Iêmen, no sul da Arábia Saudita, e por isso que é o final da península. Por isso que Jesus fala do fim do mundo, né, do extremo da terra, porque naquela época, né, aquela era a parte mais conhecida daquela região do Oriente Médio. O extremo daquela região do Oriente Médio era na Península Arábica, né, onde estava Sabá. E se fala também, alguns estudiosos, que a rainha de Sabá, ela era meio arrogante e também ela era tida como pessoa que buscava bruxarias, tipos de bruxarias, tipo de adorações a outros deuses, que eram práticas muito comuns naquela época, né? O politeísmo. E por isso Jesus fez a menção. Mesmo ela, né, ele não disse isso aqui nos detalhes, eu que estou fazendo referências históricas, né? Segundo alguns estudos históricos, ela era má, ela era egoísta, era arrogante, né, rainha, e ainda era tida em bruxarias. Mas ainda assim, ela teve a humildade de reconhecer a sabedoria de Salomão e ir até Jerusalém para ouvir a Salomão, para escutar os seus conselhos, para ouvir a sua sabedoria. E aí é por isso que ele fala, porque ela veio do extremo da terra para escutar o saber do Salomão. E aqui está alguém que é maior que Salomão. No entanto, vós não acreditastes em mim. Então, meus irmãos, essa é a mensagem do Evangelho para nós. Conversão. E para existir uma verdadeira conversão, como eu já falei desde o início, é necessária essa humildade. Uma humildade que mesmo uma pessoa má como a rainha de Sabá, segundo se fala, né? Repito mais uma vez, não tem nada historicamente que comprove, mas se fala que era uma rainha má, ainda assim teve a humildade de escutar alguém que era mais sábio do que ela, né? Nínive, que era uma cidade grande, perdida no pecado, teve a humildade de apenas escutar a pregação de Jonas e se converter. Hoje o Evangelho nos interpela. Como está a nossa humildade? Reconhecemos de fato quem somos? Reconhecemos que há pecado em nós e que precisa de conversão? Quais são as áreas da minha vida que precisam? Claro, a humildade também, como diz Santa Teresa d'Ávila, é a verdade. Não é tudo em mim, meu Deus, que é má, existe tudo em mim não presta, né? Como às vezes uns já vão para o outro extremo. Mas, na verdade, reconhecer o quê? Que áreas da minha vida precisa de luz, ou até de mais luz, porque perfeito só Deus, né? Sabemos que todos somos fracos, mas o que precisa mais de conversão e clamar a Deus a graça da conversão, ter fé de acreditar que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que o poder emana dele. Eu sou colaborador da graça, mas o poder emana de Deus. Ter a humildade de reconhecer que quem sou eu, quem Deus é, e a fé de reconhecer o poder de Deus e recorrer a Ele nesse tempo de conversão que nós precisamos. Senhor, nós pedimos essa graça sobre nós agora. Como resposta à Tua palavra, nós queremos pedir, suplicar. Vem, Senhor, converte o nosso coração. Dai-nos um coração humilde, verdadeiro, sincero. Dai-nos um coração, Senhor, que acredita em Ti. Renova em nós a fé, a esperança e a caridade. Renova em nós a humildade, Senhor. Retira de nós todo orgulho,
toda vaidade, toda soberba, principalmente nós que temos muitos anos de caminhada na igreja, nos movimentos, nas comunidades, e nos colocamos como mais sabem mais, nos colocamos como orgulhosos, em atitudes orgulhosas, de prepotência. Converte o nosso coração, Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, aqui foi apenas um breve momento do nosso estudo bíblico, de meditação e de oração. Eu te convido agora a continuar. Após a finalização desse vídeo, continue. Pegue as anotações que você colocou agora desse estudo. Continue em oração. Leia mais uma vez esse texto, agora com essa nova perspectiva. Peça ao Senhor, continue clamando, que venha até nós, que nos cure, que nos converta. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Deixe o seu like para que esse vídeo possa se espalhar. Divulgue para que a palavra de Deus também possa chegar a muitos corações. Muito obrigado, Deus abençoe. Shalom.